Imagine por um momento que você perde tudo em um único dia, sua empresa faliu, seus filhos morreram em um acidente, sua saúde se deteriorou e até mesmo a pessoa mais próxima de você disse para desistir de tudo. O que você faria? Como reagiria? Existe hoje um homem que passou exatamente por isso e sua resposta mudou a história da humanidade para sempre. Esta não é apenas uma história antiga, é um manual de sobrevivência para os momentos mais sombrios da vida. Você quer descobrir o segredo que transformou a maior tragédia em vitória. Então prepare-se, porque ao final desta história, você nunca mais verá suas lutas da mesma forma, na antiga terra de Uz, numa época em que a riqueza se media em rebanhos e a honra em caráter. Vivia um homem chamado Jó, não era um homem comum, era alguém que despertava admiração por onde passava. Sua integridade era conhecida em toda a região, e quando as pessoas falavam sobre ele, sempre mencionavam duas coisas: sua prosperidade material e sua devoção sincera a Deus. Era uma combinação rara, quase impossível de encontrar. A riqueza de Jó era impressionante. Ele possuía 7.000 ovelhas que pastavam pelas colinas verdejantes, 3.000 camelos que atravessavam as rotas comerciais do deserto, 500 juntas de bois que aravam suas vastas terras, e 500 jumentas que carregavam mercadorias preciosas. Além disso, tinha uma equipe numerosa de servos leais que cuidavam de seus negócios com dedicação. Em nossa linguagem hoje, seria o equivalente a um empresário multimilionário, dono de várias corporações prósperas. Mas o que realmente definia Jó não era sua conta bancária, era sua família. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e a harmonia que reinava entre eles era extraordinária. Não havia rivalidades nem competições destrutivas. Pelo contrário, eles se amavam genuinamente e celebravam a vida juntos. Era comum vê-los organizando banquetes em suas casas, revezando-se como anfitriões, criando memórias preciosas que fortaleciam os laços familiares. E Jó, como pai, ele era extremamente cuidadoso, após cada festa, após cada celebração. Ele se levantava de madrugada, quando o mundo ainda dormia e o silêncio reinava, para oferecer sacrifícios a Deus por cada um de seus filhos. Era um ritual de amor paternal e fé profunda. Ele pensava: talvez meus filhos tenham pecado em pensamento ou palavra durante a festa. Quero garantir que estejam cobertos pela graça divina. Era um homem que levava a espiritualidade a sério, não apenas como uma tradição, mas como uma relação viva e constante com o Criador. Jó parecia ter encontrado a fórmula perfeita da vida: sucesso profissional, família unida, saúde plena, relacionamento íntimo com Deus e o respeito de toda a comunidade. Se houvesse uma lista dos homens mais abençoados do mundo antigo, seu nome estaria no topo. Aparentemente, nada poderia abalar essa estabilidade sólida que ele havia construído ao longo dos anos. Mas o que Jó não sabia, e nenhum de nós poderia imaginar, é que sua vida estava prestes a se tornar o centro de uma batalha espiritual invisível. Uma guerra entre o bem e o mal que testaria não apenas sua fé, mas a própria natureza da devoção humana a Deus. Num dia como qualquer outro, algo extraordinário aconteceu nos céus. Os filhos de Deus, os seres angelicais, se apresentaram diante do trono do Todo-Poderoso para prestar contas de suas atividades. Era um momento solene, reverente, onde cada um relatava como havia cumprido suas responsabilidades divinas. Mas naquela ocasião, havia um intruso entre eles: Satanás, o acusador. Aquele que questiona as motivações humanas e busca provar que o amor a Deus é sempre interesseiro. Deus, conhecendo perfeitamente o coração de cada ser, dirigiu-se diretamente ao adversário. De onde vens? A pergunta não era feita por ignorância, era um convite para que Satanás revelasse suas verdadeiras intenções. E ele respondeu com uma frieza perturbadora. De rodear a terra e passear por ela, era como se dissesse: estive observando, analisando, procurando falhas na fé humana, buscando alguém que eu possa derrubar. Foi então que Deus fez algo surpreendente. Em vez de repreender o adversário, ele decidiu apresentar um exemplo da verdadeira devoção. Observaste o meu servo Jó. Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Era um elogio divino, um reconhecimento público da fidelidade de Jó. Deus estava orgulhoso de seu servo, mas Satanás, com a astúcia que o caracteriza, lançou um desafio que ecoaria através dos séculos. Porventura teme Jó a Deus de forma desinteressada? Não o cercaste com proteção a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Abençoaste o trabalho das suas mãos e seus bens se multiplicaram na terra? Era uma acusação direta. A fé de Jó era genuína ou apenas interesseira? Ele amava a Deus por quem ele é ou apenas pelas bênçãos que recebia? O desafio final foi devastador. Toca em tudo o que ele possui e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás estava convencido de que, sem as bênçãos materiais,
Jó abandonaria sua fé e se voltaria contra Deus? Era uma aposta sinistra sobre a natureza da devoção humana. Deus, confiante na integridade de seu servo, aceitou o desafio. Mas estabeleceu um limite claro. Tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. A vida de Jó seria preservada, mas tudo mais estava liberado para o teste. Era o início de uma provação que revelaria não apenas o caráter de Jó, mas a própria natureza da fé verdadeira. E você, como você acha que reagiria se soubesse que sua vida está prestes a ser testada dessa forma? O que descobriríamos sobre sua fé se tudo o que você valoriza fosse removido de uma só vez? Tudo começou numa manhã comum. Jó provavelmente estava em sua casa, talvez orando ou refletindo sobre os negócios do dia, quando um servo chegou correndo com o rosto pálido de terror. Suas palavras saíram entrecortadas, carregadas de desespero. Senhor. Os bois estavam arando e as jumentas pastavam por perto quando os sabeus atacaram. Levaram todos os animais e mataram os servos à espada. Só eu escapei para lhe contar. Jó ainda estava absorvendo a magnitude dessa primeira tragédia. Centenas de animais roubados, vários servos mortos quando um segundo mensageiro apareceu, mais desesperado que o primeiro. Senhor. Fogo caiu do céu, gritou ele, fogo de Deus queimou todas as ovelhas e os pastores. Não sobrou nada, nada, apenas eu escapei. O coração de Jó deve ter saltado no peito. 7.000 ovelhas, sua principal fonte de renda, completamente destruídas em minutos. Mas antes que pudesse sequer processar essa segunda catástrofe, um terceiro homem chegou correndo. Ofegante e em pânico total, os caldeus, ele gritou, eles se dividiram em 3 grupos e atacaram os camelos. Mataram todos os servos e levaram todos os animais. 3.000 camelos, Senhor, eu sou o único sobrevivente. Em questão de minutos, Jó havia perdido praticamente toda a sua riqueza material, décadas de trabalho. De construção cuidadosa de patrimônio, de negócios prósperos, tudo desapareceu como fumaça, mas o pior ainda estava por vir, quando você pensa que tocou o fundo. Descobre que existe um porão ainda mais profundo. Um quarto mensageiro entrou e seu rosto trazia uma angústia diferente. Não era apenas sobre bens materiais, era sobre algo infinitamente mais precioso. Com a voz embargada e lágrimas nos olhos, ele conseguiu balbuciar: Senhor, seus filhos, eles estavam banqueteando na casa do irmão mais velho, quando um vento forte. Um vento terrível veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jó sabia o que estava vindo, mas sua mente se recusava a aceitar. O mensageiro continuou, cada palavra como um punhal no coração. A casa desabou sobre eles. Senhor, todos morreram. Seus 7 filhos e suas 3 filhas. Não sobrou nenhum. Só eu escapei para lhe contar: 10 filhos, 10 vidas preciosas, 10 sonhos, 10 futuros, 10 pedaços do coração de Jó, tudo destruído em um único momento, como pai. Como você acha que Jó se sentiu naquele instante? Consegue imaginar a dor que rasgou sua alma? Nenhum pai na terra está preparado para enterrar um filho, quanto mais 10 de uma só vez. A dor física da perda se misturava com a dor emocional de ver todos os seus sonhos desmoronarem. Em poucos minutos, Jó havia passado de homem mais próspero da região para alguém que havia perdido literalmente tudo que amava. Mas foi nesse momento, no ponto mais baixo da tragédia humana, que algo extraordinário aconteceu. Algo que desafiou toda lógica, toda expectativa, toda reação humana normal. A Escritura nos conta que Jó se levantou, rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou a cabeça conforme o costume da época, e então adorou. Sim, você leu certo, adorou. No momento de maior dor, no instante de perda absoluta, quando qualquer pessoa normal estaria gritando, questionando ou até mesmo amaldiçoando a Deus, Jó escolheu adorar. E suas palavras ecoaram através dos séculos como um testemunho eterno de fé inabalável. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Incrível como você tem persistido até aqui. Isso mostra que você está realmente interessado em descobrir os segredos de uma fé que resiste a qualquer tempestade. E posso garantir, o melhor ainda está por vir. A história de Jó está apenas começando, e o que você vai descobrir nos próximos minutos pode revolucionar completamente sua maneira de enfrentar as dificuldades da vida. Mas a prova de Jó estava longe de terminar. Lá nos céus, aconteceu um segundo encontro que selaria um teste ainda mais rigoroso. Novamente, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e mais uma vez Satanás estava entre eles. Deus, sabendo exatamente o que havia acontecido na terra, dirigiu-se ao adversário. Observaste o meu servo Jó, mesmo depois de tudo o que permiti que lhe acontecesse, ele ainda conserva sua integridade, permanece íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Era um elogio divino ainda mais enfático.
Jó havia passado no primeiro teste com louvor, sua fé não dependia de suas posses materiais, nem mesmo da vida de seus filhos. Ele amava a Deus por quem ele é, não pelo que ele dá, mas Satanás, incapaz de aceitar a derrota, lançou um desafio ainda mais sinistro, pele por pele. Tudo o que o homem tem dará por sua vida, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A lógica diabólica era cruel. Uma pessoa pode suportar a perda de bens e até mesmo de entes queridos, mas quando a própria vida está em risco, quando a dor física se torna insuportável, aí sim a fé verdadeira é testada. Deus, confiando mais uma vez na integridade de Jó, respondeu: eis que ele está em teu poder, somente poupa-lhe a vida. Era uma permissão limitada, mas devastadora. Satanás poderia atacar a saúde de Jó, poderia infligir dor física extrema, mas não poderia tirar sua vida. O que aconteceu a seguir foi uma das provações físicas mais severas já registradas na história. Jó foi atingido por úlceras malignas que cobriam seu corpo inteiro, dos pés à cabeça. Não eram feridas simples, eram chagas dolorosas, purulentas, que causavam coceira insuportável e dor constante. A condição era tão severa que ele não conseguia mais permanecer em casa ou manter suas atividades normais. Imagine a humilhação. Um homem que antes era respeitado por toda a comunidade, que recebia honra onde quer que fosse, agora estava sentado num monte de cinzas fora da cidade, raspando suas feridas com um caco de cerâmica para tentar aliviar a agonia. A imagem é devastadora, um ser humano reduzido à condição mais miserável possível. A dor física era apenas parte do sofrimento, havia também a dor emocional de se ver rejeitado, evitado, considerado amaldiçoado. As pessoas que antes o cumprimentavam com respeito agora passavam longe, cobrindo o rosto. Crianças que antes corriam para ele agora fugiam com medo. Jó havia se tornado um pária social, alguém que outros viam como sinal de maldição divina. E foi nesse momento de absoluta vulnerabilidade que veio o golpe mais doloroso de todos. Sua esposa, a mulher que havia sido sua companheira em todos os anos de prosperidade, que havia celebrado com ele o nascimento de cada um dos 10 filhos, que havia compartilhado seus sonhos e alegrias, se aproximou dele com palavras que cortaram mais fundo que qualquer ferida física. Ainda conservas a tua integridade? Ela perguntou, e havia amargura em sua voz. Amaldiçoa a Deus e morre. Para ela, que também estava sofrendo a perda dos filhos e vendo o marido definhando em agonia. A morte parecia ser a única saída honrosa. Era melhor morrer do que continuar vivendo em aparente abandono divino. Você consegue imaginar como Jó se sentiu naquele momento? A pessoa que deveria ser seu maior apoio, sua fonte de consolo humano, estava pedindo para ele abandonar a fé e escolher a morte. Era a solidão completa, sem bens, sem filhos, sem saúde, sem apoio familiar, sem dignidade social. Mas mais uma vez, a resposta de Jó revelou a profundidade extraordinária de sua fé. Falas como uma insensata. Recebemos de Deus o bem. Não receberemos também o mal? Era uma sabedoria que transcendia as circunstâncias. Jó compreendia algo que poucos entendiam. Relacionar-se com Deus não é um contrato comercial onde você dá devoção em troca de bênçãos. É um relacionamento baseado em quem Deus é, não no que Ele faz por você. A Escritura nos diz que, mesmo nessa condição extrema, Jó não pecou com seus lábios, ele não blasfemou. Não amaldiçoou a Deus, não abandonou sua integridade. Sua fé permaneceu inabalável mesmo quando todo seu mundo havia desmoronado, quando as notícias sobre a tragédia de Jó se espalharam pela região. 3 dos seus amigos mais próximos ficaram profundamente comovidos. Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá eram homens de sabedoria reconhecida, líderes respeitados em suas próprias terras. Mais importante ainda, eram amigos genuínos de Jó, pessoas que o conheciam há anos e que realmente se importavam com ele. Quando eles se encontraram para ir ao encontro do amigo, provavelmente tinham a intenção de consolá-lo, de oferecer apoio prático e emocional. Talvez trouxessem mantimentos, roupas, remédios, tudo que pudesse ajudar na situação desesperadora. Eles tinham deixado suas próprias responsabilidades e viajado longas distâncias movidos pela compaixão. Mas quando finalmente chegaram ao local onde Jó estava, o choque foi indescritível. O homem sentado entre as cinzas, coberto de feridas e irreconhecível, não parecia em nada com o próspero e digno amigo que conheciam. A transformação era tão dramática que, por um momento, duvidaram se era realmente ele. O impacto foi tão grande que eles rasgaram suas próprias roupas, um sinal de lamento profundo, e lançaram pó sobre suas cabeças em solidariedade à dor do amigo. Era um gesto cultural de participação no sofrimento, uma forma de dizer: sua dor é nossa dor também, e então fizeram algo extraordinário.
Sentaram-se ao lado de Jó em completo silêncio durante 7 dias e 7 noites. Não disseram uma palavra sequer, simplesmente estavam ali, presentes. Compartilhando o peso do sofrimento através da presença silenciosa, era uma lição poderosa sobre consolação verdadeira. Às vezes, as palavras são inadequadas, às vezes. O que uma pessoa em sofrimento mais precisa não é de explicações ou conselhos, mas simplesmente de saber que não está sozinha. A presença vale mais que 1000 discursos bem-intencionados. Durante uma semana inteira, eles permaneceram ali, testemunhando silenciosamente a dor de seu amigo, oferecendo o consolo da companhia sem a pressão de conversas forçadas. Era um ato de amor genuíno, uma demonstração de amizade verdadeira que transcendia palavras, mas ao final dos 7 dias, o silêncio foi quebrado não pelos amigos, mas pelo próprio Jó. A dor acumulada, a confusão mental, o peso emocional de tudo que havia acontecido finalmente encontraram expressão em palavras, e quando Jó falou, não foi com a serenidade que havia demonstrado até então, foi com o clamor angustiado de uma alma em tormento. Pereça o dia em que nasci, ele declarou, e a noite em que se disse. Foi concebido um homem, era um lamento tão profundo que Jó desejava que o próprio dia de seu nascimento fosse apagado da história. Preferia nunca ter existido a continuar vivendo naquela condição de sofrimento extremo. Ele continuou amaldiçoando não a Deus, mas as circunstâncias de sua existência. Desejava que aquele dia tivesse sido envolvido em trevas, que nunca tivesse sido iluminado pelo sol. Que fosse esquecido para sempre, porque não morri eu ao sair da madre, perguntava ele, porque não expirei ao vir do ventre. Era o desabafo cru e honesto de um homem que havia chegado ao limite da resistência humana. Jó não estava fingindo ser forte nem tentando impressionar ninguém com espiritualidade superficial. Ele estava sendo brutalmente honesto sobre sua dor, sua confusão. Seu desejo de alívio através da morte, esses sentimentos de Jó nos mostram algo importante. Ter fé não significa negar a realidade da dor. Significa continuar confiando em Deus mesmo quando a dor é esmagadora. Jó estava sofrendo intensamente, mas não estava pecando, estava sendo humano. Mas não estava abandonando sua integridade. Foi nesse contexto de lamento profundo que os amigos de Jó começaram a falar. O silêncio compassivo deu lugar a tentativas bem-intencionadas, mas equivocadas, de explicar o inexplicável. Cada um deles, à sua maneira, tentaria fazer sentido do sofrimento de Jó baseando-se em suas próprias teologias, tradições e experiências de vida. Elifaz foi o primeiro a se pronunciar, e suas palavras revelavam tanto sabedoria quanto equívoco. Com tom respeitoso, mas firme, ele lembrou a Jó de como, no passado, ele havia sido conselheiro para muitos, oferecendo força para os fracos e direção para os perdidos. Mas agora que a prova chegou até ti, disse Elifaz, tu te enfadas. A lógica de Elifaz era aparentemente sólida. O sofrimento é sempre resultado direto do pecado. Se Jó estava sofrendo tanto, deveria haver pecados correspondentes em sua vida. Ele até mencionou uma visão espiritual que tivera, onde lhe foi revelado que nenhum ser humano é completamente puro diante de Deus. Seu conselho parecia sábio na superfície. Se fosse eu, buscaria a Deus e a ele dirigiria a minha súplica. Ele encorajou Jó a aceitar aquele sofrimento como disciplina divina, prometendo que, se ele se arrependesse sinceramente, Deus o restauraria a uma condição ainda melhor que a anterior. Jó respondeu com um misto de dor e frustração. Ele descreveu sua tristeza como mais pesada que a areia dos mares, um fardo emocional esmagador que seus amigos não conseguiam compreender. Para ele, as palavras de Elifaz soavam como julgamento disfarçado de consolo, ou, se as minhas queixas fossem pesadas, lamentou Jó, e a minha miséria posta numa balança, porque já seria mais pesada do que a areia dos mares. Ele estava tentando fazer seus amigos entenderem que a magnitude de seu sofrimento ia além de qualquer explicação simples de causa e efeito. Bildad de Suá tomou a palavra em seguida e foi ainda mais direto em suas acusações, com uma lógica aparentemente inquestionável. Ele sugeriu que os filhos de Jó haviam morrido por seus próprios pecados. Se teus filhos pecaram contra ele, disse friamente, ele os entregou ao poder do seu pecado. Para Bildad, a vida funcionava como uma equação matemática simples: justos prosperam, ímpios sofrem. Se Jó estava sofrendo, obviamente havia impiedade envolvida. Sua solução era igualmente simples: se tu, de madrugada, buscares a Deus e suplicares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente despertará por ti. Era uma teologia cruel disfarçada de sabedoria. Bildad estava, essencialmente, dizendo que Deus havia matado os filhos de Jó por causa dos pecados deles, e que o próprio Jó estava sofrendo porque não era realmente puro e reto como aparentava ser. A resposta de Jó foi carregada de sarcasmo doloroso. Na verdade, sei que assim é.
Mas como se justificaria o homem para com Deus, ele reconhecia a grandeza e o poder divino, mas questionava como qualquer ser humano poderia ser considerado perfeitamente justo diante de tamanha santidade. Jó estava levantando uma questão profunda. Se a condição para não sofrer é a perfeição absoluta, então todos os seres humanos estariam condenados ao sofrimento. Porque ninguém é perfeito, sua lógica estava expondo a falha fundamental na teologia simplista de seus amigos. Zofar de Naamá foi o terceiro a falar. E suas palavras foram as mais duras até então, com uma presunção que beirava a arrogância. Ele acusou Jó de falar demais e afirmou que Deus estava sendo misericordioso. Porque o castigo que ele realmente merecia era ainda maior, oxalá Deus falasse. Disse Zofar com desdém, e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria. Saibas, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade, era uma acusação direta. Jó tinha pecados secretos, e o sofrimento atual era, na verdade, uma punição suave comparada ao que ele realmente merecia. Zofar pintou um quadro sedutor da restauração que viria se Jó simplesmente confessasse seus pecados ocultos. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se a iniquidade na tua mão e a afastares para longe de ti, certamente te levantarás sem mácula e estarás firme, e não temerás. A resposta de Jó foi devastadora em sua simplicidade. Verdadeiramente vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Era ironia pura, ele estava dizendo, essencialmente. Que sorte a nossa que vocês existem para nos explicar todos os mistérios de Deus. Jó então fez algo extraordinário, em meio à dor física e emocional mais intensa. Ele fez uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Escritura. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele. Contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Era uma esperança que transcendia as circunstâncias presentes, mesmo sem entender o propósito de seu sofrimento. Mesmo sendo atacado por todos os lados, Jó mantinha uma confiança inabalável de que Deus é justo e que, no final, a verdade seria revelada. Sua fé não dependia de compreender todos os caminhos divinos, dependia de conhecer o caráter daquele em quem confiava. Os debates continuaram, cada vez mais intensos. Os três amigos alternavam suas falas, sempre voltando ao mesmo tema. Jó estava sofrendo porque havia pecado, e a solução era o arrependimento. Eles citavam tradições antigas. Apelavam para a sabedoria dos antepassados. Descreviam o destino terrível dos ímpios, tudo na tentativa de convencer Jó a confessar pecados que ele sabia não ter cometido. Jó, por sua vez, mantinha firmemente sua posição. Ele reconhecia sua imperfeição humana, mas insistia que não havia cometido as injustiças graves que justificariam tamanha punição. Mais importante ainda, ele questionava a visão simplista de que todo sofrimento é resultado direto de pecado pessoal. Por que vivem os ímpios? Perguntava ele, envelhecem e ainda se robustecem em poder. Jó estava apontando para uma realidade que seus amigos preferiam ignorar. O mundo está cheio de pessoas más que prosperam e pessoas boas que sofrem. A vida é mais complexa que a fórmula matemática que seus amigos queriam aplicar. Foi nesse contexto de debate intenso e frustração crescente que um novo personagem entrou em cena, Eliú. Filho de Baraquel, o Buzita, era um jovem que havia estado presente durante todas as discussões, ouvindo respeitosamente enquanto os mais velhos falavam. Mas sua paciência havia chegado ao limite. A indignação de Eliú era tripla. Estava irritado com Jó por se justificar em vez de exaltar a Deus. Estava irritado com os três amigos por não conseguirem refutar as palavras de Jó. E estava irritado com toda a situação porque sentia que a sabedoria divina estava sendo obscurecida por argumentos humanos inadequados. Sou jovem de idade, começou Eliú, e vós sois idosos, por isso receei e temi declarar-vos a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão de anos ensine a sabedoria. Mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Era uma declaração corajosa de um jovem desafiando a autoridade da idade. Eliú estava argumentando que a verdadeira sabedoria vem de Deus, não simplesmente da experiência acumulada ao longo dos anos. Seu discurso trouxe uma perspectiva nova e importante sobre o sofrimento. Diferente dos três amigos, Eliú não insistiu que todo sofrimento é punição por pecado. Em vez disso, ele sugeriu que Deus usa o sofrimento como instrumento de educação, correção e crescimento espiritual. Deus fala uma vez, sim duas vezes, declarou Eliú, mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite. Quando cai sono profundo sobre os homens,
Quando adormecem na cama, então revela ao ouvido dos homens e sela a sua instrução. Eliú estava explicando que Deus se comunica conosco de muitas formas diferentes, incluindo através da adversidade. Às vezes, ele sugeriu, Deus permite o sofrimento para nos alertar sobre direções perigosas em nossas vidas, ou para nos levar a um nível mais profundo de dependência dele. Também sobre a sua cama é castigado com dores, continuou Eliú, e no íntimo dos seus ossos com forte dor. Então a sua alma se aproxima da sepultura, se houver perto dele um anjo, um intérprete, um entre mil, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele. Era uma visão mais madura e nuançada do sofrimento. Eliú reconhecia que a dor pode servir propósitos redentivos, que Deus pode usar as circunstâncias difíceis para nos aproximar dele e para trabalhar transformação em nosso caráter. Seu discurso preparou o terreno para o que estava prestes a acontecer, a própria voz de Deus se manifestando para encerrar todos os debates humanos com revelação divina direta. E então, quando parecia que os argumentos humanos haviam se esgotado, quando todas as palavras haviam sido ditas e todas as teorias apresentadas, algo extraordinário aconteceu. Deus falou. Não através de sonhos ou visões, não através de profetas ou intermediários, mas diretamente com sua própria voz, vinda do meio de um redemoinho poderoso. A manifestação foi impressionante. O redemoinho não era apenas um fenômeno natural, era o veículo da presença divina, uma demonstração visual do poder e majestade do Criador. Quando Deus fala, toda a natureza responde. E naquele momento, os ventos se tornaram o púlpito do Todo-Poderoso, mas a resposta divina não foi o que qualquer um esperava. Jó havia pedido uma audiência com Deus, uma oportunidade de apresentar seu caso e receber respostas diretas sobre o porquê de seu sofrimento. Os amigos esperavam uma confirmação de suas teorias teológicas. Eliú esperava uma validação de sua sabedoria juvenil. Em vez disso, Deus começou com uma pergunta que silenciou a todos. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Era uma repreensão geral, dirigida não apenas a Jó, mas a todos que haviam tentado explicar os caminhos divinos com sabedoria limitadamente humana. E então veio o desafio direto. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Era como se Deus estivesse dizendo, vocês querem explicar como funciona o universo. Então vamos ver se realmente entendem do que estão falando. O que se seguiu foi uma das mais majestosas demonstrações da grandeza divina registradas em toda a literatura. Deus começou fazendo perguntas sobre a criação. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Eram perguntas retóricas que expunham a limitação fundamental do entendimento humano. Nenhum ser humano esteve presente quando Deus criou os fundamentos do universo. Nenhum de nós participou do planejamento dos sistemas que mantêm a Terra funcionando. Como então poderíamos pretender compreender completamente os propósitos eternos de Deus? Deus continuou com perguntas sobre os fenômenos naturais. Porventura entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte, ou com a tua vista abrangeste a largura da terra? Cada pergunta revelava outra dimensão da ignorância humana. Mesmo com toda a nossa ciência e tecnologia moderna, ainda há mistérios profundos sobre como o universo funciona. Quanto mais limitado era o conhecimento humano na época de Jó. Então Deus passou a falar sobre o reino animal, descrevendo criaturas que vivem completamente fora do controle humano. Porventura caçarás tu a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos filhotes dos leões? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando, por não terem o que comer? Era uma lição sobre providência divina. Deus cuida de cada criatura, desde os leões mais ferozes até os corvos mais insignificantes. Se ele tem cuidado tão detalhado com o reino animal, quanto mais não cuidará dos seres humanos criados à sua imagem. Deus descreveu a liberdade do jumento selvagem. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei a terra estéril por casa e a terra salgada por moradas. Mesmo os animais que parecem inúteis aos olhos humanos têm seu lugar no sistema criado por Deus. Falou sobre o avestruz com sua aparente crueldade maternal, mas com velocidade surpreendente. Quando se levanta no alto, ri-se do cavalo e do seu cavaleiro. Cada criatura tinha características que desafiavam a compreensão humana simples. E então, para culminar esta demonstração de sabedoria criativa, Deus apresentou duas criaturas especiais, o Behemoth e o Leviatã. Estas figuras, sejam literais ou simbólicas,
Representavam forças da natureza tão poderosas que nenhum ser humano poderia controlá-las. O Behemoth foi descrito como uma criatura de força descomunal. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Era uma força que Deus criou, mas que estava completamente além do domínio humano. O Leviatã foi apresentado como ainda mais impressionante. Porventura pescarás tu o Leviatã com anzol, ou com uma corda prenderás a sua língua? Era uma criatura tão feroz e poderosa que a mera ideia de tentar controlá-la era ridícula. A mensagem era clara. Se Jó não podia compreender ou controlar estas criaturas visíveis, como poderia pretender compreender os propósitos invisíveis e eternos de Deus? Se não conseguia explicar por que o avestruz abandona seus ovos ou por que o jumento selvagem prefere o deserto à domesticação, como poderia explicar por que Deus permite o sofrimento dos justos? Estas perguntas não eram cruéis, eram educativas. Deus estava gentilmente, mas firmemente colocando a experiência humana na perspectiva correta. Havia uma ordem, uma sabedoria, um propósito funcionando em níveis que transcendiam completamente a compreensão humana. O impacto sobre Jó foi profundo e transformador. Diante desta revelação majestosa da grandeza divina, ele não argumentou, não protestou, não tentou defender sua posição. Em vez disso, respondeu com uma humildade que refletia verdadeira sabedoria. Bem sei eu que tudo podes, declarou Jó, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Era um reconhecimento da soberania absoluta de Deus, não apenas seu poder para fazer qualquer coisa, mas sua sabedoria para planejar todas as coisas perfeitamente. Jó continuou com uma confissão honesta. Quem é este, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosas demais e que eu não conhecia. Era um reconhecimento de que havia falado sobre coisas além de sua compreensão. E então veio a transformação mais significativa. Com o ouvir dos ouvidos ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Jó estava descrevendo a diferença entre conhecimento teórico e experiência pessoal. Antes, ele conhecia a Deus através de tradições, ensinamentos, histórias contadas por outros. Agora, ele havia experimentado a presença divina de forma direta e pessoal. Esta experiência mudou tudo. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, concluiu Jó. Não era arrependimento por pecados específicos que havia cometido, mas arrependimento por sua atitude presunçosa de questionar os caminhos de Deus como se fosse qualificado para julgá-los. Jó havia aprendido a lição mais importante da vida. A verdadeira sabedoria começa com a humildade diante de Deus. Não precisamos entender todos os seus caminhos para confiar em seu caráter. Não precisamos ter respostas para todas as perguntas para manter nossa fé. Após esta demonstração da humildade genuína de Jó, Deus se voltou para os 3 amigos com palavras de repreensão. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó, era uma revelação surpreendente, apesar de todos os lamentos, questionamentos e aparentes protestos de Jó. Deus considerava que ele havia falado corretamente, enquanto os amigos, com toda sua ortodoxia teológica aparente, haviam falado incorretamente. A diferença estava na autenticidade. Jó havia sido honesto sobre sua dor, confuso sobre as circunstâncias, mas sempre genuíno em sua busca por Deus. Os amigos haviam sido presunçosos em suas explicações, julgamentais em suas acusações e arrogantes em suas certezas sobre os caminhos divinos. Deus ordenou aos amigos que oferecessem sacrifícios e pedissem a Jó para interceder por eles. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Era mais que perdão, era restauração completa. Jó, o homem que havia sido acusado por seus amigos de pecados terríveis, agora era escolhido por Deus para ser o intercessor deles. Era uma demonstração poderosa de como Deus via realmente o caráter de Jó, e Jó, ele orou por seus amigos, não guardou ressentimento, não recusou interceder por aqueles que o haviam ferido com palavras duras. Demonstrou a grandeza de caráter que vem de uma fé verdadeiramente madura. Foi quando Jó orou por seus amigos que Deus restaurou sua sorte. E não apenas restaurou, deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes: 14.000 ovelhas em lugar de 7.000, 6.000 camelos em lugar de 3.000, 1.000 juntas de bois em lugar de 500. 1.000 jumentas em lugar de 500, sua família também foi restaurada, 7 filhos e 3 filhas, exatamente como antes, e algo especial aconteceu com suas filhas. Jó lhes deu nomes que refletiam beleza e honra: Gemima, Késia e Queren-Apuk. Mais importante ainda, ele lhes deu herança junto com seus irmãos, algo incomum na cultura da época.
Era uma demonstração de como sua experiência o havia transformado, tornando mais sensível à dignidade e valor de todos. A restauração de Jó não foi apenas material, foi relacional. Seus irmãos, irmãs e todos os conhecidos vieram visitá-lo, consolá-lo e celebrar sua restauração. Cada um trouxe presentes, uma moeda de prata e um anel de ouro, símbolos de honra e celebração. Mas talvez a bênção mais significativa tenha sido a longevidade. Jó viveu mais 140 anos após sua restauração, vendo filhos, netos, bisnetos e tataranetos até a quarta geração. Morreu velho e farto de dias. Tendo vivido uma vida completa e satisfatória, a história de Jó nos ensina que o sofrimento não é sempre castigo, nem sempre tem explicação imediata, nem sempre faz sentido na nossa perspectiva limitada, mas nos ensina também que Deus é digno de confiança mesmo quando não entendemos seus caminhos. O segredo de Jó não foi encontrar respostas para todas as suas perguntas, foi manter a fé mesmo sem as respostas, foi confiar no caráter de Deus mesmo quando suas circunstâncias sugeriam abandono divino. Foi escolher a adoração mesmo no meio da dor. Talvez hoje você esteja enfrentando seu próprio vale de sombras, talvez tenha perdido coisas preciosas, esteja enfrentando doenças, passando por traições, lidando com decepções profundas. A história de Jó não promete que você receberá respostas imediatas para todas as suas perguntas, mas promete algo melhor. Que Deus é fiel mesmo quando a vida não faz sentido. A verdadeira fé não depende de entender todos os porquês da vida. Depende de confiar no quem está no controle. E esse quem é um Deus de amor, justiça e misericórdia que está trabalhando propósitos eternos mesmo quando não conseguimos vê-los, como Jó aprendeu. Às vezes Deus não dá explicações, mas sempre dá sua presença, e sua presença é suficiente para qualquer tempestade que enfrentemos. Esta história de Jó nos mostra que a verdadeira fé não depende de entender todos os porquês da vida, mas de confiar no quem está no controle. Talvez você esteja passando por seu próprio vale de sombras agora. Lembre-se, Deus não promete explicar todos os seus caminhos, mas promete caminhar conosco através de cada tempestade. E você? Qual foi a maior lição que esta história trouxe para sua vida? Deixe seu comentário abaixo, quero muito saber sua opinião. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E me conte, qual história bíblica você gostaria de ver no próximo vídeo? Suas sugestões são muito importantes para mim. Não esqueça de assistir nossa próxima recomendação logo abaixo, tenho certeza de que vai fortalecer ainda mais sua fé.